Olá! O tema hoje é vaidade novamente, só que vaidade sob outra ótica, né? Eu fiz um vídeo semana passada falando sobre vaidade e descobri que vaidade tem dois significados e eles são complementares, né? E a vaidade, eu sempre sempre pensei na vaidade em que o Salomão fala no Eclesiastes, né? Vaidades e vaidades é tudo vaidade. E eu comecei falando sobre isso, dando um significado para isso, diferente do que ele dá, né? Depois eu fui estudar mais, né? Porque veja, os escritos da Bíblia, assim como em qualquer livro sagrado, livros religiosos, vamos dizer assim, a leitura dele é feita em camadas. Você não lê esse tipo de coisa de uma vez só e entende, não. Às vezes eu passo anos para entender uma coisa, lendo a mesma coisa, assim. O entendimento intelectual das palavras, o significado básico das palavras, a gente entende. Não estou dizendo isso, estou dizendo um entendimento mais profundo, um entendimento que faz a gente pensar e executar na vida, ou entender para praticar. Então, esse entendimento ele leva mais tempo. Então, eu li mais de uma vez o Eclesiastes, né, para poder compreender o significado disso. E assim, fui buscar o significado da palavra vaidade, né? E o Salomão, ele emprega a vaidade no significado mais clássico, vamos dizer assim, mais profundo, que vem do latim vanitas. Vanitas significa vacuidade, futilidade, que mais? Sopro rápido, a efemeridade, né, das coisas que a gente acha que é concreto, né? Então, principalmente no caso de Salomão, a vida humana. Quando ele escreve isso, ele já está no final da vida dele. Então, ele já conquistou muita coisa. Então, o Eclesiastes, essa parte do Eclesiastes, o Eclesiastes, ele fala disso. Que ele conquistou muita coisa, as coisas materiais. Ele teve muito prazer, ele teve muito poder, ele teve muito conhecimento, que ele chama de sabedoria, mas eu coloco aqui só como conhecimento, porque sabedoria é o que ele coloca no final do Eclesiastes, né? No capítulo 12, talvez, né? Na parte 12, né? Porque o Eclesiastes ele é dividido em 12 partes. Na primeira é que ele diz vaidade de vaidades, é tudo vaidade, e ele começa a descrever tudo que ele conquistou na vida e que não diminuiu a aflição dele. Então, é isso que ele fala primeiro. Ele diz, olha, eu fiz tudo o que disseram que era para fazer. E eu não diminuí a aflição. A aflição continuava. Mais recentemente, sem tanta beleza o texto, né? Porque o texto do Salomão tem beleza, né? Ele trabalhou no texto. Mas sem tanta beleza, o cara, um americano, deixa eu ver o nome dele, meu Deus, que agora eu não me lembro. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas o cara que fez o Máscara, tá? O comediante que fez o Máscara. Comediante americano, que teve depressão. Né? E ele conquistou também tudo de material, certo? Que quiseram. Sucesso, fama, muito dinheiro, prazeres mundanos, tudo ele teve. Mas, pelo que eu entendi, a depressão dele se deu com o encontro do vazio que tudo isso ofereceu para ele. E quando ele saiu da depressão, né? Ele disse: um desejo que eu tenho hoje é que todo mundo da Terra consiga ter acesso a US$ 1 milhão. Para perceber que ter US$ 1 milhão não aplaca essa aflição, essa sensação de insignificância que a gente tem, que eu falei, né, um pouco
já no primeiro vídeo de vaidade, né, que a gente usa a vaidade mesmo, que é o desejo de ser admirado por outras pessoas, e que a gente, a partir dessa admiração, a gente perceba, a gente acha que tem alguma significância, alguma importância, que faz a gente fazer muita loucura no mundo, e que a gente pensa que vai aplacar a aflição, mas não aplaca, como disse Salomão no texto dele. Né? Ele teve tudo e experimentou ainda a espécie de vazio. Um vazio ruim, não é um vazio gostoso, não, porque tem vazio gostoso, que é o que Buda experimentou. Buda, o Siddhartha Gautama, teve a mesma experiência que Salomão. Né? Ele teve tudo. Né? Tudo que o pai dele providenciou. O Siddhartha Gautama vivia só de prazer humano. E ele achava que não existia doença, velhice e morte, porque o pai escondeu isso dele. Ao redor de Siddhartha, todo mundo permanecia rico, saudável e rico. Até um dia que ele disse, mas eu quero ver mais do mundo. Ele vivia dentro do palácio, né? Ele queria ver mais do mundo. E o pai permite que ele saia, mas prepara o entorno para ele só ver riqueza, beleza, juventude, saúde e nada de morte. Só que ele não pôde controlar tudo e Siddhartha visualiza um homem velho e doente. Olha, aí vai atrás e descobre a doença, a velhice e a morte. E aí ele sai desse lugar do palácio e vai buscar o que realmente pode aplacar a aflição, o que vai além da doença, da velhice e da morte. E ele venceu isso através da meditação e passou a ensinar isso a outras pessoas. Parece que Salomão, veja, Siddhartha Gautama conseguiu fazer isso jovem, e até o Salomão fala isso, né? Não espere chegar na velhice. No Eclesiastes ele diz isso, não espere chegar na velhice para descobrir que nada do que disseram que era para você fazer funciona. O Siddhartha percebeu isso muito mais jovem e pôde viver até os 80 e poucos anos de uma maneira livre, diferente de Salomão. Salomão usou a vida dele todinha, pelo que eu entendi no Eclesiastes, para conquistar riqueza, conhecimento, poder, prazer. E quando ele chega na velhice, ele olha para isso tudo e diz, não adiantou. E o que adianta mesmo, no final do Eclesiastes, ele diz o que adianta mesmo é temer a Deus. Essa palavra eu não gosto, tá? Mas assim, vou traduzir isso para o meu entendimento, é entrega total ao divino, à confiança, né? Viver o que tem para viver, sem buscar nada que aplaque isso, apenas existir. Né? É isso que é temer a Deus, no meu entender. Tá? Temer a Deus não é ficar com medo de uma divindade trágica, condenatória, não. Temer a Deus, no meu entender, é se entregar a uma vida de compreensão de que só existe o nascimento, você só existe até do nascimento até a morte e acabou-se. E tudo que você vive na face da terra já está feito, então não precisa ficar se preocupando com isso. Se você for da natureza de criar riqueza, massa. Mas também se você não for, massa também. Só exista e se divirta um oitavo acima. Não busque só o prazer para aplacar a angústia de saber que você vai morrer. Simplesmente se divirta com a existência. É difícil explicar isso com palavras, eu acho muito difícil, porque a gente usa palavras como diversão, por exemplo. Aí você pensa que diversão é ir no final de semana, tomar um banho de mar e tomar uma cervejinha. Não é disso que eu estou falando. E isso é o que Salomão disse. É buscar um prazer efêmero para aplacar uma angústia, né? Uma aflição, que ele diz. Isso não é disso que a gente está falando. Diversão é acorde e faça tudo o que tem que fazer. Vá trabalhar, vá cuidar dos seus filhos, vá casar se for essa a sua natureza, né? Ou não casar se não for essa a sua natureza. Vá seguindo
as ideias que aparecem na sua cabeça e vai se divertindo enquanto está fazendo essas coisas. Né? Não busque nada para aplacar a aflição, porque não existe nada, como ele diz, né, como Salomão diz, não existe nada sob o sol, né, que aplaque sua aflição. Não existe nada. Nada do que você possa fazer na terra pode aplacar sua aflição, a não ser se entregar, né, que ele chama temer a Deus, né, a não ser se entregar à própria existência, cara. E fazer tudo o que tiver na sua frente para fazer. É como alguns budistas falam, né? Tem uma história, os budistas contam histórias de mestres e discípulos para ensinar esse estado mental, porque é um estado mental, não é nada a fazer, é um estado mental que você adquire a partir da autorreflexão, da autoobservação, que a gente chama meditação, e se liberta, né, de tudo que está na Terra. Mas a gente continua fazendo tudo que precisa ser na Terra. Aí tem uma história do budismo que fala assim, tem um discípulo e um mestre, como sempre. E o discípulo pergunta ao mestre, mestre, o que acontece depois que a gente ilumina? Ou seja, que a gente alcança o estado de consciência mais ampliado possível aqui na Terra. Aí o mestre se vira para ele e diz assim, a gente come e depois lava a cuia. E acabou-se. A gente come e depois lava a cuia. Eles comiam em cuias, né? Uma vez por dia apenas, arroz, os monges, né? Então é isso que a gente faz. A gente acorda, a gente levanta, a gente vai trabalhar naquilo que a gente tem mais habilidade, a gente ganha o dinheiro, a gente paga as contas, a gente sai para passear, a gente faz amigos, a gente tem familiares, a gente pode conhecer o mundo se quiser, pode passear, agora até pode ir além da Terra, né? Pode até ir para Marte, para a Lua, sei lá. Pode dar uma voltinha ao redor da Terra. Os mais ricos podem fazer isso, né? Os mais pobres ainda não podem fazer isso, mas os mais ricos já podem dar uma voltinha ao redor da Terra e ver o universo a partir de outro ponto de vista. Faz tudo isso, né? Cria inteligências artificiais, destrói mundos, sei lá, faz o que tiver que fazer. Faz o que tiver, mas não mais para aplacar a aflição. E aí é conhecer o reino dos céus, como diz o Jesus, né? Primeiro busca o reino dos céus, foi o que eu fiz. Sem querer, tá, gente? Eu não fiz isso por conhecimento, não. Eu fiz isso para aplacar a angústia. Aos 22 anos, quando eu entrei, porque para mim, quando a gente faz 21, no meu entender, tá? A gente amadureceu o cérebro e virou adulto, tá? A partir de então a gente virou adulto, ou seja, eu tenho condições cerebrais de lidar com a vida no máximo que o humano vai. E a partir daí, a gente entra no que eu chamo o mundo adulto, que é trabalhar, pagar conta, casar, ter filho, sei lá, se responsabilizar por coisas que a gente antes não se responsabilizava porque não tinha o cérebro todinho prontinho. Bom, quando eu cheguei nesse lugar, que eu olhei o que estava sendo oferecido, eu entrei em pânico. Primeiro porque eu não achava que tinha condição de fazer tudo isso que o pessoal faz. Tudo que casar, ter filho, fazer. Eu achava tão engraçado porque quando eu fazia terapia, eu dizia, eu não me vejo vivendo esse mundo adulto que as pessoas vivem, por exemplo, de ter um parceiro, casar, ter filhos e fazer jantares na casa para chamar outros casais, amigos. Eu acho isso tão tolo. Eu acho isso tão inútil. Eu não quero fazer isso. Eu não quero chamar pessoas para jantar comigo e na minha casa. Eu não quero fazer isso. Mas o que eu vou fazer então, se eu não quero fazer isso? Né? E na terapia eu descobri o que eu queria fazer. E eu fui buscar terapia por causa da minha aflição. Então, ao invés de fazer como a maioria das pessoas fazem, tentar aplacar a minha aflição, fazendo tudo que todo mundo já fez, que é casar, ter filhos, buscar na profissão um status para todo mundo admirar, buscar ser admirada, como eu falei, né? Eu não segui a coisa da vaidade.
né? A vaidade que é aquilo. Eu quero que as pessoas me admirem porque eu conquistei coisas materiais para eu me sentir importante e fingir que eu não vou morrer. Ou se mesmo que eu não possa fingir que eu não vou morrer, eu vou morrer com uma marca. Eu não vou ser 100.000 raposas. Eu vou ser uma pessoa destacada, pelo menos por um grupo de pessoas. Eu não fui atrás disso, eu fui fazer terapia. E aí saí desse lugar, né? E aí eu fiz o que Salomão disse, que é se entregar, antes da maioria das pessoas, que só faz isso com 50 anos para diante. Né? Começa a fazer isso lá para os 50 anos, que é quando conquistou tudo e disse, mas aí ainda continua aflito, como um cara lá do Máscara, que agora não me lembro o nome dele. Quem quiser, bote aí no comentário o nome da criatura, ou eu mesma vou pesquisar depois, mas eu não lembro o nome da criatura agora. Então, o cara foi lá, conquistou tudo que disseram que ele podia conquistar. Fama, sucesso, fama, né? Porque sucesso não é isso, mas fama e riqueza. Notoriedade, ele é conhecido no globo quase todo, né? Ele teve muito dinheiro, então teve muitas pessoas admirando ele, e ainda assim ele deprimiu, ficou triste no nível de depressão. E aí ele percebeu, nada do que eu conquistei. Ele percebeu a mesma coisa que Salomão percebeu. Mais jovem do que Salomão, mas percebeu. Nada do que eu conquistei sob o sol aplacou a minha aflição. Ficou lá uma coisa. O que é essa aflição? Né? Muita gente vai dizer, não tem aflição. Eu faço tudo isso e não tem aflição. Tem sim. Enquanto você tiver um negócio dizendo a você, aquilo que você tem não serve, você tem que buscar outra coisa, mais dinheiro, mais fama, mais, como é que eu posso dizer, segurança material, alcançar um número, um cargo mais importante, ter um carro mais chique, ter um apartamento ou uma casa, e se não é uma casa, já tem uma casa, então ter a segunda, a terceira casa, ou viajar muito, que agora não é mais bens materiais, né, que o pessoal está, não. Como é que o pessoal está dizendo? Não é mais bens materiais, é memórias, experiências. Então eu tenho que ter mais experiências, eu tenho que viajar mais, eu tenho que rir mais, eu tenho que, né, fazer muito mais. Não, cara, isso é aflição. Enquanto você estiver achando que o que você tem não é suficiente, você tem que buscar mais, você está em aflição. É isso que Salomão fala. Né? E aí chega um dia que esse mais fica enfadonho, como Salomão fala também. Fica enfadonho. A pessoa, por exemplo, as pessoas que conquistam tudo, e não tem mais nada para conquistar na terra, sob o sol, elas começam a ficar entediadas. Elas ficam entediadas. E isso é aflição. Tédio é aflição. Tédio é aflição. Então, se você tem um bocado de coisa já, mas ainda não se sente satisfeito, significa que você está aflito. Uma pessoa não aflita é uma pessoa que percebe o que tem, gosta do que tem, usufrui do que tem, recebe mais se tiver que receber, mas também não está atrás disso, não tem essa, ai meu Deus, está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa. Então Salomão percebeu isso na velhice dele e disse, a única forma da gente curar isso, no final, né, no número 12, no Eclesiastes 12, ele diz, a única forma de curar isso é temer a Deus e cumprir com todas as orientações do divino. Eu não gosto dessa fala, é uma fala judaica, é uma fala antiquada, eu não acho que a gente tem que temer, se é que eu entendi bem, né? Ou se temer tem essa conotação, né, de entrega, né? Eu não, para mim, entrega é o contrário de temer, então eu posso buscar depois o significado de temer na Bíblia para ver se é ter medo, porque se for ter medo, para mim não funciona. Eu acho que essa entrega, ela extermina o medo, ela dá a gente confiança, né? Fé, entrega, independente do que aconteça, porque no Eclesiastes 12 o Salomão diz também, né, que Deus desencava, descobre coisas legais para viver e coisas desagradáveis. Deus não daria só as coisas agradáveis para a gente viver. Então não é
viver só de prazer, mas viver com uma mente que nem o desprazer tira a sua capacidade de confiar. Isso é o que a gente chama de salvação. E não está depois da morte, está antes. Né? Tem que ser antes da morte, não pode ser depois da morte, tem que ser antes. Antes de você morrer, antes de você se deteriorar o suficiente para fechar os olhos e deixar de existir, é bom que você saiba e viva entregue. Como diz o budista, coma o arroz e lave a cuia. E é só isso que tem sobre a face da terra. É lavar o arroz, é só existir. Uma vez eu tive uma cliente, né, que disse, não, ela estava deprimida, e ela disse, não, eu só estou existindo. Aí eu disse, fechou, porque eu também só estou existindo. Agora a diferença entre mim e você é que eu estou alegre só existindo. E você está achando que tem alguma coisa errada em só existir. Então eu existo como a árvore, por exemplo. A árvore só existe. Ela não tem nada para alcançar. Ela não é Alexandre o Grande, como dizia o Osho, que tem um mundo para vencer. Ela só existe. Não é? E acabou-se. E vai ter um dia que a árvore vai morrer também. Porque isso faz parte da existência. E é tudo bem. Né? E ela não busca nada. Ela não tem meta. Ela não tem propósito. Mas ela está plena. Então eu disse para a minha cliente, linda, eu também só existo. Né? Não tem nada na minha vida. Só existir. Eu levanto e existo. Eu acordo e existo. A diferença entre mim e você é que eu não acho que tenha que ser alguma coisa diferente. E por que eu acho hoje? Porque eu já achei que tinha que ter alguma coisa diferente. Porque eu trabalhei minha mente num processo, primeiro num processo psicoterápico e depois num processo além do psicoterápico, que eu chamo de autoconhecimento ou espiritualidade, né? Prática. E aí vou além do básico. E comecei a usufruir disso, né? Há algum tempo atrás, que eu digo que eu agora moro no Moura do B, mental. Né? Eu não preciso ter um Moura do B físico, porque eu moro no Moura do B mental. Então, e isso eu fiz através de muito trabalho, como eu falo no vídeo, 30 anos em uma caverna. Tá? Através do estado de autoobservação mental, né, que é meditação. Meditação é silenciar o diálogo que fica dizendo para você que você tem que conquistar o mundo, é silenciar esse diálogo para poder existir no presente, sem precisar conquistar nada no mundo. Você pode até conquistar, mas não é porque você quer. É simplesmente porque aconteceu assim. Tá? Aconteceu de eu estar aqui, por exemplo, e ser notória, e ser uma pessoa que todo mundo conhece. Aconteceu, mas eu não busquei isso não. Simplesmente eu fui sendo, que é a entrega. A entrega é, deixa que Deus diz o que é que você tem que fazer. Você não manda. Né? Você obedece. Você se entrega. Então, se Deus lhe colocar num lugar de notoriedade, ok. Se Deus não te colocar, ok. Pronto. E você vai vivendo, como canta Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então, deixa Deus me levar. Para onde Deus me levar, está de bom tamanho. E não importa se é agradável ou desagradável para os humanos. Só importa que eu devo estar lá e pronto. Aí eu vou lá, como arroz e lavo a cuia. Tá? É isso que Salomão está dizendo. É a compreensão da vacuidade, da insignificância, e não ter medo dessa insignificância, não achar que é preciso curar essa insignificância, que é a paz interior. Paz interior é isso. Paz interior é estar ok com a insignificância. Né? É tudo bem eu ser insignificante. Tudo bem eu e uma barata, eu e um inseto estar na mesma categoria. Não é porque eu tenho autoconsciência que eu sou mais importante do que qualquer animal ou inseto que exista na face da Terra. Eu só sou um a mais ali, né? Que tem autoconsciência. Mas a minha autoconsciência não me faz ser superior. E quando a gente compreende isso, a vacuidade nesse nível, esse vazio de significado, nesse lugar mental que eu disse do outro vídeo, a gente precisa de uma preparação, porque se o ego for direto para aí, ele enlouquece. Ele sai da casinha.
Então, primeiro, ele tem que ser preparado. É por isso que toda ordem religiosa, ela prepara primeiro o ego, para depois ele virar um jarro, né? Algo que deixa passar, ou um canudo, não é nem um jarro, porque um jarro ainda contém algo, né? É um canudo que a coisa passa através e sai do outro lado. O ego é um canudo, né? Mas o ego não quer ser um canudo, o ego quer ser o que o calendário não marca e passa a vida todinha tentando ser, perde a existência todinha, que é o que o Salomão diz, quando ele olha para trás, ele diz, meu Deus, perdi a minha existência todinha buscando algo que não cura a aflição. Agora está na hora de morrer e eu não tenho muito mais tempo. Mas, como eu disse num outro vídeo, agora eu nem me lembro mais qual foi o vídeo que eu disse, mas 1 segundo só de existência terrena no estado mental, além de tudo isso, vale 80, 90, 20, 100 anos. Então não importa se Salomão conseguiu ter essa característica mental com 90 anos, assim, no último suspiro, já para morrer, ele levou a vida dele todinha, valeu. Mesmo que ele não tenha curtido a vida dele todinha nesse lugar, né? de, de libertação. Mas tudo bem, se ele teve essa consciência minutos antes de morrer e morreu, os minutos antes dele morrer valeu os 100 anos de vida dele. Mesmo que ele não tenha, eu, diferente de Salomão, talvez porque tenha vindo depois de Salomão, já estou curtindo essa experiência e ainda estou longe de morrer de morte morrida, tá? Eu posso morrer de um acidente, mas de morte morrida eu estou longe de morrer, porque eu sou uma pessoa saudável, né? Então eu estou longe de morrer de morte morrida. Então, eu ainda estou curtindo, eu já estou curtindo, a minha vida já valeu os 30 anos que eu passei desenvolvendo e desaprendendo para ter uma mente vazia, vacuidade, né? Para entrar na vacuidade e dizer tudo bem, né? Já valeu. Agora Deus pode dançar em mim. Ele pode atravessar o meu canudo, né? E é isso que está acontecendo. Ele atravessa o meu canudo, a divindade atravessa o meu canudo e brinca na terra. É por isso que eu tenho dito recentemente que eu estou de férias, né? Eternamente de férias. Eu agora não trabalho mais. Eu estou de férias. Porque o trabalho que eu tinha que fazer, eu já fiz. O trabalho que eu tinha que fazer era me tornar esse canudo. Pronto, agora eu sou um canudo. Claro que é um canudo recém-feito ainda tem muito a cavar no canudo, né? Mas, assim, o trabalho básico já está feito. O resto é o divino que vai fazer, não sou eu mais. O divino faz para mim, não sou eu mais que faço, eu só faço viver. E enquanto eu estou vivendo, o divino atua em mim, que é o que Salomão colocou no final, né? Temer a Deus. Deixa eu ver aqui, temer a Deus, ele diz outra coisa. Peraí, deixa eu ver aqui. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de tudo. Teme a Deus e guarda seus mandamentos, os seus mandamentos. É somente isso, porque este é o dever de tudo. Isso significa, se transforma num canudo e está de bom tamanho. Para mim é isso que ele está dizendo. Vire um canudo. Deixa Deus passar pelo canudo. Deixa a divindade. E veja, aqui Deus não é um ente. Não é um ente, não é um ser. É uma força. É uma vibração. É uma inteligência. Não é uma corporificação. O que eu chamo de divindade não é uma corporificação. É uma experiência. Então, o que Salomão diz no Eclesiastes 12 é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Por quê? Deus há de trazer a juízo, toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, quando você se transforma num canudo, né, tudo acontece tranquilamente, assim, quer seja bom, quer seja mal, você vai trazer até o que está encoberto, ele vai fazer tudo por você, você não precisa mais fazer nada. É como se você estivesse num carro e alguém estivesse dirigindo para você.
E você não tem a menor noção de para onde esse carro está indo. Você só vai. Eu não tenho a menor noção. Eu lembro de Louise Hay dizendo isso. Uma vez perguntaram a ela, quais são os próximos passos? Ela tem a menor ideia. Não sei para onde eu estou indo, mas eu sei que será muito bom. Mesmo que seja desagradável, porque Louise Hay passava situações desagradáveis também. Mas assim, está entregue. Pronto. Quem está guiando o meu carro não sou mais eu, ego. É a divindade. Para onde a divindade me levar, está de bom tamanho. Quer seja bom, quer seja mal. Né? Eu não comando mais, eu não desejo mais. O desejo foi embora. Porque o Osho até diz, né? O desejo humano é como uma cuia sem fundo. Você vai enfiar tudo dentro dela e ela vai continuar vazia. Isso é a aflição que o Salomão fala. Né? Então, a vacuidade, vanitas, é a insignificância daquilo que a gente acha que tem significância. Vanitas. Vou ler aqui. O que significa vanitas? Literalmente, sopro rápido, efêmero. E a mensagem que traz é a que devemos meditar sobre. Aí, meditar está sendo usado como refletir, tá? Então devemos refletir sobre a natureza passageira e vã do mundo terreno e da vida humana. A inutilidade dos prazeres diante a morte que nos espia de perto. Tá? É disso que o Salomão fala nos 12 pontos do Eclesiastes. Leiam o Eclesiastes. Mas não leiam uma vez só, não. Leiam várias vezes. Absorvam a palavra. Absorvam o significado delas. Né? Pode usar o meu significado como guia? Pode. Né? Mas podem criar o seu próprio, sei lá, o seu significado. Né? Para mim é isso. Vaidade de vaidades é tudo vaidade. É tudo inútil. Inutilidade de inutilidade. É tudo inutilidade. Tudo que eu fiz que achei que ia aplacar a minha aflição, eu percebi que não aplacou. Qual foi a única coisa que aplacou minha aflição? No final ele diz, me entregar a Deus e as suas ordens. Que é ele dirigindo o carro. Tá, o divino está dirigindo o meu carro. Eu não mando mais. Eu só obedeço. Só isso aplacou a minha aflição para ele e para mim também. Né? Eu comecei aos 22, aos 50, eu comecei a viver nesse lugar, né, que eu chamo de Moura do B, para quem mora aqui no Recife. Moura do B é uma construtora que normalmente faz prédios de luxo e que, no geral, é desejo de muitas pessoas morar num apartamento de luxo, nos melhores lugares da cidade. Eu já moro nesse melhor lugar da cidade dentro da minha cabeça. Eu não preciso mais morar no Moura do B. Posso morar um dia, sei lá, vai que Deus me bota lá, né? Mas eu não preciso mais morar. Eu já moro no Moura do B na minha mente. Passei algumas décadas construindo, primeiro limpando o terreno, porque a primeira coisa que a gente faz é limpar o terreno. Não há como a gente morar nesse Moura do B mental se a gente primeiro não limpar tudo que aprendeu na vida. Porque tudo que você aprendeu na vida é uma bosta. Eu sinto muito lhe dizer isso. Por mais que você ache valoroso, por mais que você ache, mas foi meu pai e minha mãe que me ensinou. É muito valoroso, é um princípio. Está ali levando para a aflição. Desaprenda. Só depois que você... Era isso que Jesus Cristo dizia também. Desaprenda tudo que os sacerdotes e políticos lhe ensinaram. Só assim você entra no reino dos céus, poder dizer. Só entra no céu quem for como as crianças. Uma criança antes de ser doutrinada por pai e mãe. Mesmo que seja uma doutrinação para o bem. Desaprenda. Vá para a vacuidade. Vá para o vazio. Deixe que o divino comande as suas ações. Permita isso. Saia da frente do divino. Só assim a plenitude aparece. Antes disso, não. Então você tem, como canta Gilberto Gil, tirar toda a roupa, ficar
nu, ficar vazio de tudo que você aprendeu na sua existência. Voltar a ter a mente de um recém-nascido que está entregue a qualquer coisa que façam com ele, para o bem e para o mal, porque um recém-nascido não se defende. Um recém-nascido está completamente entregue. Um recém-nascido pode até ser morto por alguém, e é de vez em quando, pode ser espancado pelas pessoas e ele ainda está entregue, né? E, então é esta mentalidade, né, de entrega, né, que o divino, aí não são as pessoas, que o divino pode fazer qualquer coisa com você. Foi o que Jesus também disse, né? Que não seja feita a minha vontade, né? Enfim, a sua. E a vontade do divino nele era ele morrer, né? Era ele entregar-se nesse nível ao corpo, né? Porque ele sabia que não existia morte real, só existe transformação. Então ele foi e morreu. Para cada um, o divino dá uma orientação diferente. E quando a gente começa a seguir essa orientação, entregue mesmo, como disse a minha voz, né, que para mim é o divino conversando comigo, ele diz: menina, eu já te botei em alguma roubada? Porque teve uma vez que eu estava meio que discutindo, né? Ah, mas eu não quero, não faço isso. Aí ele fez: menina, eu já te botei em alguma roubada? Eu disse: é verdade, não botou não. Então, que não seja feita a minha vontade. E eu segui a orientação. Né? Nunca me dei mal. Né? Por incrível que pareça, o mal, quer seja bom, quer seja mal, né? Porque Deus há de trazer a juízo, né, a consciência, toda a obra. E até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, eu não vi o mal ainda. Juro por Deus que eu ainda não vi o mal. Né? Eu vi situações mais complexas, nas quais eu gosto um pouco mais de energia, mas eu ainda não vi o mal. Eu só vejo o bom. Então, o Deus em mim, né, só me traz a juízo uma obra legal, uma obra gostosa, uma obra prazerosa. E por isso que eu cada vez confio mais. Não quer dizer que se eu me deparar com o mal, eu vou parar de confiar, não. Eu vou dizer: se o mal veio, é porque era para vir. Então eu vou olhar para ele e vou atravessá-lo, como diz o Salmo 23. Atravessar o vale da sombra da morte. Atravesso segurando o quê? O cajado, né? Que é a conexão com o divino. Né? Porque, como diz o Salmo 23, o pastor não abandona a gente não, cara. Ele guia a gente para verdes pastos. Então, eu estou nos verdes pastos já. E, de vez em quando, obviamente... Por enquanto, eu não estou atravessando nenhum vale da sombra da morte. Mas tudo bem se eu atravessar. Por quê? Eu sei que o caminho final é o verdes pastos. E sei que, enquanto eu estou atravessando a coisa, eu estou lá com o cajado, então, com a conexão. Então, ele está ali falando no meu ouvidinho: segue à direita, segue à esquerda, para, anda mais para frente, segue. E eu sigo. Como disse até uns anos atrás, ainda questionava. Hoje, questiono mais não. Eu digo: o que é para fazer agora mesmo? Diz aí. E eu faço. Eu só obedeço como Jesus Cristo. Tá? Por enquanto ele não me pediu para ser crucificada, mas, quem sabe, um dia também peça para me ser crucificada. E a ideia é ir. Né? A ideia é: tá bom, bora lá, vamos ser crucificada. Né? Mas eu acho que essa fase de crucificação já passou. Não acho mais que a divindade pede esse tipo de coisa, não. Mas bom, isso é vacuidade. Vacuidade, vanitas, é a insignificância significante da vida humana. Não é? É paradoxal, sim. Porque todo é paradoxal. Por quê? Porque inclui as polaridades opostas. Elas são complementares, como diz o Tao. Elas estão unidas, elas não excluem uma a outra. Elas convivem, uma dando força à outra. Então, tudo que é divino tem paradoxo. É por isso que todos os koans zen budistas são paradoxos. Porque é onde está o divino, é no paradoxo, que dá um nó na mente do ego. O ego não sabe responder uma coisa que é paradoxal. Tá? Bom, filosofei pra caramba hoje, porque o tema pede filosofia.
Filosofar é refletir, pensar, elaborar, extrapolar, né? Pode não ser entendido para muitas pessoas ainda, isso pode ser uma fala bastante complicada para muitas das pessoas que estão ainda sendo guiadas pelo ego, tá? Mas faça o caminho. Primeiro a psicoterapia para ter um ego estruturado. Depois, como diz o Osho, você só pode soltar o ego depois de ter um ego estruturado, bem organizadinho. Por enquanto, a maioria das pessoas vive no ego desorganizado, traumatizado, querendo cumprir a aflição, né, querendo transformar a aflição através das respostas terrenas. Ele não vai conseguir. Então, primeiro você cuida do ego numa psicoterapia, depois sai da psicoterapia e vai transcender o ego. Porque a psicoterapia não vai fazer isso por você. Tá? Só quem vai fazer isso é o pensamento do budismo para cima, tá? É budismo e zen budismo. Para mim, o budismo e o zen budismo é para além do ego. Mas só consegue ir para o budismo quem tem um ego já bem estruturado, saudável. Né? Então, enquanto a gente não tem um ego saudável, enquanto a gente tá... O que é o ego saudável? É um ego... Aliás, o que é um ego doentio? O ego doentio é aquele ego que acha que está vivendo mal por causa de papai e mamãe. Mesmo que não saiba disso. Está em angústia, está em aflição. Está tendo relacionamento, como diz Luiz e Rei. O relacionamento não funciona, a saúde não funciona, as finanças não funcionam. Né? E não funcionar não significa não ter essas coisas, não. Não funcionar é não estar satisfeito com essas coisas. Você tem tudo isso, mas não está satisfeito. Como Jim Carrey! Lembrei! Como Jim Carrey. É ter tudo isso. Ele tinha relacionamento, ele tinha filho, ele tinha fama, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo que disseram que era para ter e ele ainda assim era aflito. Então, o Jim Carrey é o exemplo de um ego doente. E aí ele foi buscar transcendência. Gisele Bündchen fez a mesma coisa. Ela teve tudo e queria se matar. Então, ela foi buscar a yoga. Então, começou o processo dela de transcendência. Eu não acho que ela transcendeu ainda, mas, assim como não acho que o Jim Carrey transcendeu ainda, mas está no processo de transcendência. Eles dois já estão no processo de transcendência. Por quê? Porque obtiveram tudo o que disseram que era para obter e eles ainda assim ficaram aflitos. Eles perceberam, isso não acabou, como Salomão percebeu também. E agora eles estão no processo de se entregar ao divino. Ainda não se entregaram, mas estão no processo de. Então é isso que todo mundo precisa fazer. Somente, para viver realmente bem. Né? Eu comecei cedo, eu pude aproveitar mais do que Gisele Bündchen e eu não usei muito do meu tempo, por causa da minha esperteza, eu não usei muito o meu tempo para buscar o que Alexandre Grande buscou, que era vencer o mundo, dominar o mundo, para poder parar de ter medo, né? Porque a gente acha assim, né? A gente vai parar de ter medo quando dominar o mundo. Ou seja, quando eu for rico o suficiente para ninguém ser maior do que eu, quando eu for famoso o suficiente para ninguém querer se meter a besta comigo. Jim Carrey, Gisele Bündchen e outros mais chegaram nesse lugar. Tem gente que não conseguiu fazer feito Gisele Bündchen e Jim Carrey, se mataram. Alguns que chegaram aí se mataram. Outros enlouqueceram, né, no mundo material. Aí fica naquela coisa do meu malvado favorito, né? Não transcende, não consegue sair daí. A Gisele Bündchen e o Jim Carrey tiveram inteligência suficiente para começar o processo de transcendência. Depois que chegou no final do caminho e só tinha um vazio. Chegou no final do caminho e o que tinha? Nada. Nada. Quando um ego mal resolvido chega no nada e enlouquece, como eu disse. Às vezes sai da casinha. Né? E um ego que está mais ou menos resolvido, ele diz, se não tem nada, eu vou mergulhar no nada. Foi o que Gisele Bündchen e o Jim Carrey fizeram, mergulharam no nada e aí foram buscar a transcendência através de técnicas meditativas. Meu conselho é esse. Não espere, vá logo para a meditação. Agarre-se com a meditação, né? E só solte quando você estiver confortável na vacuidade, na sua desimportância.
Esse é o meu conselho de hoje. E então, até a próxima.